galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos que os Estados Unidos está meio que tentando plantar uma sementinha da discórdia dentro do bloco BRICS. Também veremos uma TV dos Estados Unidos, basicamente a Fox, falando novamente sobre os BRICS, sobre o Brasil e muito mais. E também veremos o Milei passando vergonha como sempre. Então já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, por essa forma você ajuda no engajamento e valeu! A chancelaria da Rússia, Maria Zakharova, afirmou que Moscou está ciente dos relatos baseados em fontes anônimas que apontam que os Estados Unidos buscam que a África do Sul abandone o grupo BRICS. Ao mesmo tempo, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do gigante euroasiático destacou que no dia 11 de março, o chanceler sul-africano Ronald Lamola confirmou em coletiva de imprensa que o embaixador americano em Pretória, Léo Brandt, não havia expressado nenhuma exigência formalizada nem nada parecido sobre a saída da África do Sul do BRICS. Mas o fato de que Washington não gosta do BRICS, para dizer de forma suave, por alguma razão percebe isso como um desafio, como uma ameaça, como uma espécie de osso atravessado na garganta. Isso em Washington ninguém esconde, acrescentou Zakharova. A diplomata denunciou que a escalada bélica no Golfo Pérsico, causada pela agressão não provocada do Silafeuani e Israel contra o Irã, tem impacto negativo na estabilidade regional e global, bem como nas relações internacionais em geral. A porta-voz lembrou que o chanceler russo, Sergei Lavrov, se pronunciou repetidamente sobre o tema, enquanto outros países BRICS também fizeram suas próprias declarações nacionais a respeito. Nesse sentido, observou que todos no formato BRICS estão interessados em reduzir a tensão e numa solução político-diplomática para a crise atual. Zakharova acrescentou que também existem formulações diferentes, mas cada país tem direito a isso. Mas o principal é que todos os estados BRICS mantêm sua disposição de fortalecer a cooperação prática nesses formatos e alcançar resultados concretos. E destacou que Moscou está disposta a apoiar de todas as formas possíveis a Índia, que este ano exerce a presidência do grupo. Até aqui alguns detalhes sobre este particular. Agora devolvemos o sinal. 5 países vão continuar se afastando do dólar americano. Alex Zarca, planejador financeiro sênior da Zarca Financial, vai explicar os detalhes dessa possível mudança do grupo para uma nova moeda e o que isso significa para a gente. Ok, então explica tudo isso para a gente. Coloca a gente no ritmo. Então, antes de eu entrar no que é o BRICS, deixe-me começar dizendo por que estou falando sobre isso. Qual é o significado disso? E isso meio que remete ao, um tema comum sobre o qual todos conversamos com vocês no ar nos últimos 3 anos. É uma economia global, multipolar e bifurcada. O que isso significa? Uma economia global destruída, onde os EUA e seus aliados estão perdendo influência, e a China e seus aliados estão ganhando influência. E o efeito potencial que isso pode ter na nossa moeda, o dólar. Muita gente não percebe que o dólar americano é o padrão mundial, né? Status de moeda de reserva mundial, sim, e há muitos benefícios, vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas, o que é o BRICS? BRICS é a associação das 5 principais economias: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E essas 5 economias sozinhas representam mais de 40% da população global, então não estamos falando de pouca gente aqui. O conceito original do BRICS era fornecer financiamento para projetos de infraestrutura em países em desenvolvimento, mercados emergentes. Mas mais importante, é um contrapeso ou alternativa às instituições financeiras ocidentais como o FMI ou o Banco Mundial. E essa alternativa ficou muito atraente para vários países ao redor do mundo, países como o Arábia Saudita, por exemplo, um dos maiores produtores de petróleo do mundo, Emirados Árabes, o Irã, Então, muitos países estão querendo entrar nisso. E, não é que o Banco BRICS seja tão grande quanto o FMI, mas a preocupação é que como o China é a principal força por trás disso, o quanto isso está ganhando força globalmente. Claramente, eles estão fazendo isso porque estão chateados com o dólar americano, chateados com a forma como os americanos estão administrando a economia global, Então eles falam, vamos construir a nossa própria. Exatamente. Sim, e eles veem o que fizemos com a Rússia quando invadiram a Ucrânia, né? Aí eles falam, muitos governos autoritários pelo mundo são Arábia Saudita, Rússia, China. Eles pensam, não quero que isso aconteça com a gente, então vamos criar nossa própria coisa. Então a pergunta é, teremos uma moeda dos BRICS?
E até agora não. A resposta é não, ainda não, mas estão trabalhando nisso. Sabe, esses 5 países falam disso há anos, de criar uma moeda lastreada em ouro. Algo que você ia gostar, porque sei o quanto você ama seu ouro. Mas se criarem uma moeda lastreada em ouro, poderiam negociar globalmente entre eles e burlar o dólar. Bem, eu ia te perguntar isso. Como isso nos mantém completamente fora do circuito, então, certo? E isso é basicamente, sabe, porque somos a moeda de reserva mundial. E basicamente está contornando o petrodólar. Então, sabe, países como a China adorariam isso porque enfraquece nosso dólar, nossa dominância. Outros países, como mencionei, os mais autoritários, gostariam disso porque evitam, sabe, ou têm menos ameaça de sanções contra eles. Então, até agora, sim, não há moeda, mas acho que eles vão trabalhar nisso. Haverá muitos obstáculos a superar se eles forem fazer isso, mas algo que estamos de olho porque se essas 5 grandes economias conseguirem, sabe, isso pode ser um concorrente bastante substancial, contra o dólar. Claro, não vai substituir, mas pode competir com ele, com certeza. Definitivamente, podem haver algumas grandes implicações para a gente, para os Estados Unidos, se eles mudarem, se eles começarem com essa moeda, porque somos a moeda de reserva mundial e temos muitas vantagens com isso, sabe? Isso torna nosso poder de compra bem mais forte, mantém nossa moeda estável, mantém nossas taxas de juros mais baixas, os custos de empréstimo. Então, se isso começar a afetar nosso status de moeda de reserva mundial, isso só vai rebaixar nosso padrão de vida. E Javier Milei também expressou sua visão sobre o conflito no Oriente Médio em uma universidade judaica privada em Nova York. O presidente argentino elogiou as ações dos Estados Unidos e de Israel. Em suas próprias palavras, ele se considera o presidente mais sionista do mundo. Milei aposta na derrota da República Islâmica no conflito e afirma que, como argentino, a nação persa não lhe agrada. Trump e Netanyahu estão sendo deixados sozinhos por todos. A OTAN disse, ou os países que fazem parte da OTAN disseram, de jeito nenhum vamos ao Estreito de Hormuz. Vocês fizeram isso, resolvam vocês. E o secretário de Contra-Terrorismo acaba de renunciar dizendo, esta guerra não é do interesse dos Estados Unidos, é uma guerra imposta por Netanyahu. Ou seja, a população americana, em sua maioria, está contra essa guerra. E em nosso país, todas as pesquisas dizem que a maioria da população, de forma alguma, quer se alinhar com Trump nem Netanyahu. Essa é uma política de um procônsul do imperador Milei, um funcionário colonial como Milei. O que é isso, Milei? Porque liquidou toda a política soberana. Ele diz, a política externa da Argentina é a que ditam os Estados Unidos e Israel. Desde quando? Como um país vai definir sua política em função do que outro diz? Isso é uma colônia. E Milei é um funcionário colonial de Donald Trump. Enquanto Milei estiver no governo, nossa política será de uma colônia dos Estados Unidos de Trump. Então, algumas coisas desse vídeo me chamaram a atenção. Primeiro, o jornalista dos Estados Unidos tentando colocar os países BRICS como os países autoritários, ou seja, os Estados Unidos são os santinhos, os BRICS são os países autoritários. Então, para eles, uma nova economia mundial é bastante benéfica. Cara, como sempre, nessa mesma narrativazinha safada. E também saiu uma fofoca esses dias já envolvendo o Milei. O Milei deu a entender que ajudaria os Estados Unidos nessa guerra. Ele deixou bem claro toda essa situação. Ontem, se não me engano, ou antes de ontem, um senador dos Estados Unidos publicou naquele portal X, afirmando que a Argentina estaria enviando suas tropas para o Irã, navios, algo do tipo. E aí o Milei teve que falar, opa, não é bem assim, a Argentina não está enviando nada, mas se o Trump chegar a pedir, vamos pensar muito bem nesse assunto e tudo mais. Para você olhar, o Milei, ele sempre passando vergonha. Ele tenta colocar a Argentina nessas discussões mundiais, só que quando realmente acontece, quando realmente chamam o Milei para discutir algo, ou para pegar essa linha de frente, essa teoricamente linha de frente, ele corre. Cara, é muito engraçado tudo isso. Mas o vídeo de hoje foi esse, espero que tenham gostado, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, comente bastante, por essa forma você ajuda no engajamento e valeu!